Hoje, eu trago aqui Eliphas Levi, um dos nossos patronos. Na verdade, o nome real dele era Afonso Charles Constant. Ele nasceu em Paris em 8 de fevereiro de 1810. Ele era filho de sapateiros, ele tinha filho de pessoas humildes, mas dotado de uma grande intelectualidade e de uma grande espiritualidade também. Ele vai, então, quando ele termina os seus estudos, ele vai para o seminário de Saint-Nicolas de Chardonnay, em Paris. Depois, ele passa para o seminário de Issy, é um seminário maior, e lá ele ganha a ordem do diaconato, que é o líder do clero, né? O diaconato. E depois, logo depois, ele ganha o subdiaconato. Ao sair do seminário, ele está passando por nesse século XIX, uma enorme turbulência sociopolítica. É um momento em que a França está numa grande turbulência política, troca de governos, vinda do período industrial, onde surgem vários, a tecnologia começa a estar em alta, telefones, a luz. Então, nesse momento, existe uma grande transformação política também. E, por conta dessa transformação sociopolítica, a França passa por um problema muito grande, por uma miséria, por uma desigualdade absurda. E, nesse momento, então, ele conhece a Flora Tristan, que era uma escritora e ativista política também. E essa Flora, ela vai inserir, na época, o Alfonso Charles Constant, ela vai inseri-los em clubes literários. E lá ele conhece Balzac, a Madame Girardin e Esquirol. Esse, então, ele vai marcar a vocação esotérica do Constant, por conta de um livro chamado O Mágico. Então, ele tinha uma grande vocação para essa questão religiosa e espiritual. Sufocado com todo esse período, com essa turbulência que havia em Paris, em 1839, ele vai ingressar na abadia de Soissons. E lá ele passa horas na biblioteca, sempre estudando e sempre querendo saber questões espirituais. Ele estava sempre envolto nisso. E lá ele estuda muito a doutrina gnóstica. E principalmente os livros da Madame Guyon, que eram livros esotéricos, livros espíritas. Então ele se dedica muito a isso. E nesse momento aí, quando ele sai do monastério, ele escreve então esse livro, A Bíblia da Liberdade. Esse livro, ele tinha um grande teor revolucionário, porque ele era assim, ele queria equilibrar a ciência e a espiritualidade, E então esse livro, ele se inspira em toda essa turbulência, ele vai escrever esse livro, A Bíblia da Liberdade. E aí esse livro é confiscado, É confiscado por conta desse teor político, porque ele estava vendo essa desigualdade, ele queria, na verdade, alargar a cabeça do pessoal, do povo. Ele queria conscientizar o povo de toda essa diferença que existiam entre os mais humildes e os abastardos, Os mais ricos, Então ele queria dar esse alargamento, essa conscientização. E aí, então, ele começa a fazer isso por meio dos livros, E nesse momento, então, ele é confiscado e ele é preso. É o primeiro momento que ele vai para o tribunal criminal e lá ele fica recluso por 11 meses. E nesse momento, ele continua lendo, na prisão mesmo, preso lá, ele continua com as suas leituras, ele vai lendo cada vez mais. E aí, nesse momento, ele conhece o Emanuel Swedenborg. Esse Emanuel Swedenborg, ele é um espiritualista, místico, filósofo, e ele se destaca como cientista.
Era tudo o que ele queria, né? Ele queria equilibrar a ciência e a espiritualidade, a religião. Ele queria fazer um equilíbrio entre essas duas pontas. E em abril de 1842, o Constant, ele é posto em liberdade. Ele sai da prisão, ele é colocado em liberdade, e aí ele começa a ganhar vida com as suas pinturas. Ele era um grande pintor, ele tinha muita sensibilidade artística, e ele então começa a pintar como meio de ganhar vida. Mas o Monsenhor Affre recomenda o Constant ao bispo de Évreux, porque ele vê que ele está sem trabalho, está ganhando a vida pintando com seus dons artísticos, né? Então ele convida ele para retornar ao monastério. Mas quando ele chega lá, o clero, há um movimento do clero e o clero não o aceita, né? Porque eles se sentiam ameaçados pela influência que ele tinha, no povo, né? No povo, e pela aquela liberdade de espírito, quer dizer, ele não aceitava os dogmas que a igreja passava. Não que ele estivesse assim contra aquilo, ele queria saber mais. Ele achava que tinha muito mais além daquilo. Então essa liberdade que ele apresentava de espírito, dentro do clero ele já não cabia mais. Ele já não conseguia mais ficar dentro do clero por conta disso. O clero se sentia ameaçado porque achava que ele ia ser um revolucionário também dentro da igreja. E o Constant, então, ele sobrevive, continua sobrevivendo, né? Com as suas pinturas, vai para a Biblioteca de Paris, pesquisa obras sobre o hermetismo. Ele não se contenta, ele quer cada vez mais, porque ele sente a necessidade, ele sabia que ele tinha um potencial maior e que tinha mais coisas para ele descobrir. Aí, em 1845, com toda essa turbulência, ele começa a estudar os escritos socialistas, republicanos, anarquistas, e ele começa então a discursar em clubes republicanos de Paris. E nesse momento, então, ele começa a fazer, ele faz palestras, ele discursa, ele começa a se tornar um ativista também. E é quando ele vai escrever um panfleto denominado A Voz da Fome, porque era um período onde a França estava passando, a Europa inteira, né, passando muita fome. E aí, então, isso vai acarretar mais um ano de prisão, né, porque ele estava conscientizando a população de toda aquela desigualdade que eles estavam vivendo. Ele liga-se a vários clubes políticos, ele passa a publicar nesse momento trabalhos de conscientização popular. E é quando ele escreve para um jornal literário, O Tribuno do Povo, né, aonde ele coloca a voz do povo ali. E é nesse momento, então, que ele começa a ser perseguido. Ele participa de barricadas na França, e foi nesse momento das barricadas que ele é um vendedor de vinho, com uma aparência muito próxima dele, semelhante, ele é fuzilado. Mas eles fuzilaram esse vendedor de vinhos, esse comerciante, pensando que fosse o Constant. E foi nesse momento dessa desigualdade tão assim explícita, que ele então acaba desistindo de ser um ativista político, ele acaba renunciando a tudo isso, ele sai fora disso daí, porque para ele já não... a espiritualidade já está gritando muito mais do que o veio político para ele. E é nesse momento, então, que ele encontra esse Joseph Wronski, né? E esse Wronski, ele era sábio, matemático, filósofo, metafísico, e ele marcou a evolução intelectual e espiritual do Constant. Tanto que ele corroborou na escolha do pseudônimo de Eliphas Levi, que é a tradução hebraica dos seus prenomes, né? E é nesse momento que ele encontra esse filósofo que ele escreve o livro Dogma e Ritual de Alta Magia, né? Que foi um dos livros mais assim
relevantes e conhecidos, né, e lidos do Eliphas Levi. E a doutrina de Wronski, né, satisfazia o seu intelectual, mas ele ainda queria mais, porque ele era um praticante da magia ritualística. E aí então ele vai para Londres, e em 26 de julho de 1854, ele então, com a sublime evocação ritual, né, desse espírito do grande mago neoptagórico, se dá a iniciação dele, né, o Apolônios de Tiana, né, então ele vai conseguir a iniciação dele, e ele se torna uma iniciação, né, reconhecida pelos mestres superiores, né. Esse Apolônios de Tiana, ele é falecido em Éfero, né, no ano de 97 depois de Cristo. O Eliphas Levi também ele era vidente, tarólogo, escritor, curador. Ele tinha a capacidade de curar as pessoas que estavam desenganadas. Ele tornou-se depois dessa iniciação mago, né? Então ele tinha capacidade, por meio da sua mentalização, de se transportar. Ele se transportava de um lugar para o outro. Ele tinha a propriedade de curar, né? Ele curava as pessoas que estavam desenganadas pelos médicos. Até que ele conseguiu curar a filha dele, né? Só que depois de alguns anos ela veio a falecer. Mas ela apresentava uma doença rara, ela adoece e ele, desesperado, então, ele passava a mão em cima da cabeça, né? Colocava a mão em cima da cabeça da pessoa, e com aquela energia que ele tinha, a energia que ele desenvolve por meio de todas essas dessa iniciação e de todas as práticas que ele estuda, ele então conseguia fazer esse feito de aliviar a dor das pessoas que estavam desenganadas pelos médicos. Ele também escreve, no percurso da vida dele, muitos livros, né? Aqui estão os mais, não digo que os mais importantes, mas que todos eles são importantes, cada um tem a sua relevância, mas os livros que ele escreve são, assim, de alta complexidade, mas se você estudar e se você pesquisar, você passa a entender. Eles não são tão difíceis como parecem. Então, aqui são os livros que ele escreveu: A História da Magia, A Chave dos Grandes Mistérios, O Grande Arcano, O Livro dos Sábios, O Catecismo da Paz, Clavículas de Salomão, O Feiticeiro de Meudon, As Origens da Cabala, O Curso de Filosofia Oculta, Mistérios da Cabala, Paradoxos da Sabedoria Oculta, Ciência dos Espíritos, né? E o Dogma e Ritual de Alta Magia, que já tínhamos visto antes. E aí, com toda essa conturbação política que estava vivendo a França, em 1870, a guerra leva muitos dos seus amigos e a fome fica cada vez mais intensa em Paris. E ele então vai desanimando muito de tudo isso, né? Ele vai ficando muito, ele vai se fechando dentro dele mesmo. Ele vai se tornando uma pessoa, ele vai se deprimindo, a verdade é essa. Ele fica deprimido, né? Com tudo isso, os amigos dele vão morrendo, vão indo embora, a fome continua, todo aquele movimento pesado, né? Deprime. E aí, em 31 de março de 1875, dado por cumprida a sua missão, ele transcende aos planos superiores. E aqui está a Rue de Sèvres, em Paris. É a rua onde ele habitava, no número 155, ficava perto do Hospital Necker. Então, essa rua eu achei, mas o número 155... me parece, eu não sei se foi tombado a casa ou não, eu não consegui achar esse número. Acredito eu que a casa ainda deva estar nessa rua, porque ela fez parte de uma pessoa,
um ser muito iluminado e que foi de grande teor de relevância para a França. Então, meus irmãos, esta singela homenagem que eu faço para esse patrono, um dos patronos que fazem parte da nossa querida ordem, que é o Eliphas Levi, né? Conhecido como Eliphas Levi, mas que reconheço, temos muito mais a falar sobre ele. Essas são apenas alguns dados dentre uma imensidão de fatos que o marcaram. Esses são apenas alguns dados que eu consegui recolher para que eu pudesse prestar esta homenagem a este ser de grande importância para a França, para a espiritualidade e para a nossa ordem. Então, a nossa ordem, ela se compõe de patronos de grande relevância, patronos muito importantes para a história da espiritualidade. E um fato muito importante é que o Eliphas Levi, ele queria sempre igualar, né, a ciência e a religião, que são duas pontas que não se separam. E ele era uma pessoa que não ia contra a religião, muito pelo contrário, ele queria somar, ele queria conhecer mais. Ele ia contra, sim, as desigualdades, aquela diferença que persiste em alguns pontos ainda nos dias de hoje, e que nós temos que prestar atenção a tudo isso. Então, meus irmãos, o que eu tinha para passar para vocês foi essa pequena, digamos que uma sinopse da vida dele, não foi um relato da vida dele. Mas haverão mais palestrantes e que irão compor com maior profundidade a vida de Eliphas Levi e de outros patronos, outros que aqui estão, que fazem parte da nossa ordem. Como o aniversário de Eliphas Levi seria dia 8 de fevereiro, e hoje é dia 5, né? Então, eu estou aqui para prestar esta homenagem para o nosso querido Eliphas Levi, que tanto deixou para o planeta Terra e que de tanta relevância tem para a nossa ordem. Eu agradeço a todos vocês por estarem aqui e que estejamos sempre envoltos nas mais puras vibrações de harmonia, amor, verdade e justiça. Muito obrigado.